Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos, lá do Encontros Astrológicos, e hoje eu estou aqui para dar uma olhadinha no Conselho dos Arcanos para essa semana, que vai do dia 30 de março ao dia 5 de abril de 2022. Quais são os principais arcanos que saíram aí para gente, o principal, qual energia evitar, qual energia ativar e qual o conselho do oráculo para gente. Bom, gente, o arcano principal que saiu para gente essa semana foi nada mais, nada menos que a justiça. E quando esse arcano sai, principalmente com esse deck que eu trouxe para vocês, esse arcano ele está dizendo que, na verdade, a gente está em um momento de recolher algumas questões, de colocar alguns pingos em alguns is, de algumas situações que a gente talvez não soube lidar, que talvez a gente não teve consciência, que talvez a gente errou no passado, situações que a gente julgou, que a gente apontou, que a gente falou, olha, você isso, você aquilo outro, ou que falaram sobre nós, ou que de repente aquilo que falaram sobre a gente, de repente o arcano ele está dizendo, olha, de repente pode ser que aconteça que alguma coisa que foi dita ao seu respeito pode ser que seja mudado, né? De repente alguma justiça seja feita nesse sentido. Esse arcano também fala no sentido de justiça, pode ser um sentido de justiça pessoal, porque nós estamos com arcanos aqui menores que estão conversando com esse arcano maior, mostrando que tem muita questão pessoal para ser resolvida. Tem muita questão no sentido sentimental, no sentido de mergulharmos um pouco para as questões do nosso eu, da nossa identidade, do nosso amor próprio. Isso tudo vocês vão ver aqui, olha, com essas informações que já eu vou explicar para vocês. Então, é também um momento para a gente ser justo com a gente mesmo, né? Então, se tem alguma coisa que de repente você não está feliz, alguma coisa que está te incomodando, alguma ferida, alguma coisa que foi dita para você, que trouxe para você desequilíbrio, essa semana é uma semana para você buscar a verdade dentro de você, buscar a sua harmonia, buscar o lado, justamente esse lado que de repente você é visto de tal forma, mas o que você precisa buscar é a sua verdadeira face, né? Isso também é um sentido de equilíbrio, de trazer justiça para um próprio julgamento, um auto-julgamento que você faz em relação a si mesmo. Então, essa semana é uma semana de buscarmos o equilíbrio, de buscarmos uma relação saudável, principalmente com nós mesmos, né? Tanto no auto-julgamento quanto no julgamento em relação aos outros, né? Porque muitas vezes a gente aponta, muitas vezes a gente fala as coisas para as pessoas, a gente julga as pessoas e a gente não sabe o quanto que esse julgamento, o quanto que esse apontar de dedo está ferindo, está machucando, está trazendo danos para aquela pessoa. E às vezes a pessoa carrega isso por tanto tempo, acredita em uma coisa que ela não é, perde a sua conexão real com a sua essência, e aí pronto, né? A vida da pessoa vira um caos. Então, essa semana nós temos a justiça muito nesse sentido pessoal, por conta dos arcanos que estão acompanhando, por isso que está vindo nesse tom, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o arcano para evitar e o arcano para ativar. O arcano que saiu aí para a gente evitar foi o Pajem de Ouros. Esse Pajem, ele saiu nessa energia para a gente evitar, está dizendo que é para a gente sair um pouquinho daquele mecanismo de trabalho, de ficar muito preso à matrix, das coisas que a gente tem obrigação, sabe? Porque esse arcano aqui, menor, ele trabalha muito, ele é um dos mais trabalhadores que a gente tem aí, é o pajem aí, porque ele tem muita necessidade de ganhar o seu ganha-pão, vamos dizer assim, né? Ele precisa trabalhar, ele precisa se esforçar, ele está começando, então ele trabalha, está ali no fim de semana, está ali ralando, as pessoas estão curtindo, estão aproveitando uma praia, estão tomando uma cervejinha e ele está lá ralando, né? Então esse pajem aqui ele está dizendo para a gente evitar ficar muito preso
as questões do mundo, essas obrigações que a gente tem. Por quê? Porque essa semana é para a gente mergulhar em assuntos profundos do nosso inconsciente, situações que a gente, lá no fundo, pensa que a gente está preso, que a gente é vítima, que a gente não consegue superar, que a gente está envolvido em uma situação que não tem saída mais. E esse arcano menor que saiu aí para a gente ativar, está dizendo, essa semana é uma semana para você, olha, olhar para isso e trazer um equilíbrio. Trazer o equilíbrio, trazer a justiça, né? Trazer a harmonia para essa situação, enxergar as coisas sem o julgamento dos outros e sem o seu próprio julgamento. É você realmente sentir a si mesmo e perceber, tá, por que que eu passo por esse processo, por que que eu me vejo assim, por que que eu acho que eu estou passando por esse sofrimento, por que que eu me sinto amarrado ou amarrada em uma situação, o que que as minhas relações estão trazendo para mim. Saiu o 8 de espadas, tá, para vocês saberem qual que é o arcano, saiu o 8 de espadas. Espadas é sempre a mente, né? Só que o 8 está levando a gente para um mergulho em questões que não existem, pensamentos que não existem, pensamentos que foram implantados na nossa cabecinha ou por julgamentos externos de outros ou por um auto-julgamento, né? É quando a gente acredita que a gente é incapaz, que a gente não tem habilidade para uma coisa, que a gente não consegue fazer algo, ou questões mais profundas relacionadas a feridas que de repente você acha que você não consegue mais contornar, que você não consegue resolver. E essa semana é uma semana para a gente trabalhar essas feridas, principalmente relacionado ao eu. É uma semana de foco no eu, nas suas questões, na sua autoimagem, no que você pensa sobre você mesmo. Ou seja, é uma semana para a gente tocar essas feridas que podem surgir aí. E a gente tem o oráculo, né, que eu trouxe para vocês mais uma vez esse oráculo, que é o Heal Yourself, que eu trouxe aqui para vocês, tá? Para quem quiser, tá aqui a imagem. Sexualidade, tá aqui. Então, se vocês quiserem, deixa eu ver se eu consigo tirar o reflexo para vocês darem um print, botar aí no Google Tradutor, vamos ver, né? De repente vocês conseguem ler. Aqui, olha, é a parte de trás do oráculo. Bom, e olha só o que saiu. Saiu justamente a sexualidade. E o que esse oráculo ele está dizendo para a gente? Esse oráculo ele está dizendo justamente o que eu acabei de falar aqui. É você olhar para si, é você, antes de tudo, se amar, é você reacender a chama que te dá vida, que te dá vigor, que traz para a sua vida a sensualidade, né? É uma semana para a gente está com a energia de Áries forte, tá? Então, a gente vai ter uma lua nova em Áries, a gente está com Mercúrio em Áries, então a gente está numa questão aí, né, a energia de Áries é uma energia muito sexual também. Só que, quando a gente fala de Áries, a gente está falando muito do eu, né, da sua forma, da forma como você é sexualmente, como você trabalha essa energia sexual. Aí é importante você olhar no seu mapa o seu Marte, né? E a sua Vênus também, mas principalmente o Marte. Mas o que a gente tem aqui? É um oráculo que está dizendo, é uma semana para você olhar para essa chama, para esse fogo, para essa paixão, para esse amor próprio, para as questões que impedem o seu amor próprio, que impede você de se soltar, de se relacionar, de ter relacionamentos saudáveis, equilibrados. De repente, se aconteceu alguma injustiça, algum julgamento, se você julga, por exemplo, o sexo como algo sombrio, negativo, né, que é terrível, aí é uma questão que de repente você pode mudar essa percepção que você tem relacionado a isso, né, essa crença que você tem. E
olhar para si mesmo, olhar para o seu corpo, de repente mexer um pouco mais o corpo, trabalhar a sua sensualidade e se amar. O principal de tudo é você se amar, é você buscar as facetas dentro da sua personalidade que te encanta em você mesmo, que você olha assim e fala, caramba, olha como eu sou essa pessoa incrível nisso, naquilo. Qualquer coisa que anime você, que traga essa chama e te anime, está relacionado a esse oráculo. Tudo aquilo que te traz para cima de novo, que te joga para o mundo, que se abre, que se abrocha, desabrocha como uma flor, né? É isso, né? Então busque isso, trabalhe essa energia dentro de você, busque se encontrar em paz, em equilíbrio, em trabalhar os seus julgamentos, tanto que você faz relacionado a si mesmo ou aos outros, né? E é isso, é a gente trabalhar todas essas forças, tá certo? É uma semana com uma energia bastante delicada, uma energia que mexe com situações, né, sutis e ao mesmo tempo com questões doloridas, e é um trabalho muito focado no autoconhecimento, na evolução pessoal, ou seja, é um trabalho interno e profundo que a gente tem aí. Esquece um pouquinho essa semana das questões burocráticas, daquelas questões muito pé no chão, muito racionais, de muita obrigação, e foque um pouco em você, em trazer o seu equilíbrio, sua paz, e esteja preparado para encontrar a justiça. A justiça seja, se algo tiver que ser resolvido, resolva, num sentido de deixar de se vitimar e de buscar culpados. Esse arcano fala muito disso, que é o arcano que a gente tem que ativar, e ao mesmo tempo de se auto-martirizar, né? Do shibá nas suas próprias costas. Epa, vamos parar com isso, né? É uma semana para a gente trabalhar isso e bater o martelo aí, julgar a nossa existência, o nosso ser, num sentido muito mais amplo e com muito amor próprio. Combinado? Gente, é isso. Esse foi o Conselho dos Arcanos para essa semana que vai do dia 30 de março ao dia 5 de abril de 2022. Eu desejo para todos uma ótima semana. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos mais esotéricos e místicos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal Débora Mexica Oficial, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui desses encontros que a gente tem todas as semanas. Combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.